à igreja de Filipenses, capítulo número 1 e o verso de número 29. Enquanto vocês procuram o texto sagrado, quero aqui também mencionar o nome da minha esposa, Gabriela. Me acompanha aqui nessa noite. Os meus filhos, Nicolas, Micaele, Arthur, a Ávila. A minha mãe também, que está ali no cantinho. A minha irmã Tabata, meu cunhado. Tem uma galera aí, pessoal. Se ninguém der glória, eles têm que dar glória, pessoal. Estava falando com os irmãos lá fora que quando a gente está aqui sentadinho tranquilo, quando menciona o nosso nome, tudo muda, né? Tudo muda. Está escrito assim, irmãos, Filipenses 1, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio não de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O 30, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Assentados, por favor, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, quando a gente lê as cartas que o apóstolo Paulo escreve, a gente vê que o apóstolo ele é muito profundo em sua narrativa. E quando eu li essa carta aos Filipenses, é uma carta que ela fala muito comigo, mexe muito comigo. Entendemos que Paulo neste período ele está preso. Paulo, escritor de quase 37% do Novo Testamento, a gente vai ver que Paulo ele escreve para algumas igrejas, e dentro dessas 13 cartas que Paulo tem por sua autoria, há algumas divisões aqui que Paulo faz. Dentro das 13 cartas temos cartas doutrinárias, cartas pastorais ou cartas pessoais, e temos também as cartas que Paulo escreve da prisão. Entendemos que um homem que escreveu tanto, e não é de se estranhar, porque na vida de quem está privado de sua liberdade, eu, como passei alguns anos dentro daquele lugar, há um tempo de sobra para se dedicar e para escrever. É por isso que Paulo se destaca tanto, porque ele compreende quando Deus chama ele em Atos 9, que Deus o chamou para padecer por causa do Evangelho. Paulo então leva isso muito a sério, sendo que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, é uma carta que ela é até mesmo estudada, separada das outras cartas, como Efésios, Colossenses e Filemão. A realidade que Paulo está enfrentando quando ele escreve essa carta aqui, se você ler Filipenses capítulo 1, versos número 25 ao 27, 21, aliás, Paulo vai mencionar sobre a sua morte iminente. No capítulo 2, verso de número 17, Paulo novamente ele vai frisar acerca da sua morte. Quando nós vamos lendo essa carta aqui, a gente vai vendo que há algumas palavras que Paulo ele tem questão de enfatizar dentro dessa carta. Se você acompanhar comigo, quando você chegar em casa, aliás, você vai ver que Paulo ele se utiliza da expressão alegria ou termos relacionados à alegria cerca de 16 a 17 vezes. A palavra evangelho também ela surge dentro desse contexto cerca de 9 vezes. Quando Paulo fala e enfatiza acerca do Evangelho, a gente vai ver que o Evangelho, dentro da Bíblia Sagrada, é o centro, que é Jesus Cristo, então enfatizando a sua vida, morte, ressurreição e segunda vinda para buscar a igreja. Entendemos que Paulo está dentro de uma prisão, e ele preocupado e até mesmo feliz por essa igreja aqui, mesmo ela sendo pobre, ela não tendo recurso, essa igreja ela se disponibiliza para ajudar o apóstolo que está privado de sua liberdade. Entendemos que Paulo está privado, ele está sofrendo, e quando lemos essa carta aqui, vemos que Paulo ele expressa uma alegria muito grande por essa igreja. Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele visita essa cidade,
Entendemos que quando o Espírito Santo impulsiona Paulo para descer para a região da Macedônia, a gente vai ver que quando Paulo está ali, e Filipos é uma cidade, em sua maioria, habitantes romanos e soldados aposentados. Se você olhar em algumas cartas que Paulo escreve, ele faz questão de subir na sinagoga e debater com os judeus. Só que quando Paulo chega na cidade de Filipenses, não tem sinagoga dos judeus, até porque para se constituir uma sinagoga era necessário 10 judeus. Então Paulo tem dificuldade para encontrar um lugar para ele falar sobre as escrituras sagradas. Paulo ele encontra um grupo de mulheres à beira do rio, que elas se separavam para orar, e Paulo resolve ir juntamente aonde essas mulheres se reúnem para orar, e ali falar acerca do Evangelho de Jesus Cristo. É nesse momento que Paulo está pregando, ele está ensinando, o Espírito Santo abre o coração de uma mulher por nome Lídia, e ela logo se rende aos pés de Jesus Cristo e confessa a ele como Salvador. Paulo, cheio do Espírito, ele prega, essa mulher se converte, não só ela e toda a sua família. Sendo assim, a igreja de Filipos é instituída dentro da casa desta mulher, a primeira a ser convertida nessa região. Paulo continua a sua obra missionária nessa região a pregar o Evangelho. Entendemos que havia uma jovem que ela perseguia Paulo e dizendo que ele era homem de Deus. Paulo, por um período, após essa mulher ficar insistindo e mencionando que ele era homem de Deus, Paulo resolve expulsar o espírito maligno que estava sobre aquela moça, e ela deixaria de dar lucro para os seus senhores. Muitas pessoas iriam até aquela cidade porque elas queriam a previsão do seu futuro. Ela queria saber dos seus negócios, e consultando essa moça, ela dava lucro para os seus senhores. Mas chegou na cidade de Filipos um homem que está cheio de Deus, repreende o espírito daquela moça, e por causa disso, Paulo e Silas eles vão passar um período muito difícil. Vocês conhecem esse texto, Atos 16, 23, Paulo ele é preso. Entendemos que como que o Espírito Santo de Deus impulsiona Paulo para descer para essa região, porque a vontade de Paulo não era vir para essa região, era de ir para a Europa. O Espírito impulsiona para que ele descesse para cá, porque o Espírito de Deus, ele tinha um objetivo, ele tinha almas para alcançar naquele lugar, através da vida do apóstolo Paulo. Toda vez que o Espírito nos inspira a ir para o centro da tua vontade, a gente vai enfrentar algumas perseguições, e às vezes a gente não entende como é que pode um homem que foi direcionado pelo Espírito a fazer uma obra, libertou uma moça, e por causa disso que Paulo e Silas ganham é prisão, é açoites, porque o Evangelho nunca foi essas falsas mensagens que pregam por aí. Pregam aí fora que se você não tiver um carro bom, tem algo de errado com a sua vida espiritual. Pregam aí fora que se você mora na comunidade simples que nós moramos, há algo de errado na sua vida. É as falsas mensagens que pregam por aí. Só que quando nós entendemos, Paulo ele tem autoridade para falar sobre sofrimento, porque o que Paulo enfrenta em toda a sua trajetória como um missionário de Jesus Cristo, pregando o Evangelho e implantando igrejas, isso aqui é doloroso, porque no centro da vontade de Deus, Paulo recebe açoites, prisões, e a gente às vezes começa a se indagar por que mesmo direcionados pelo Espírito de Deus, a gente passa por algumas situações difíceis. Quando a gente lê o Evangelho segundo Mateus escreve, do seu capítulo 1 até o capítulo 9, Jesus até o período ele não tinha sofrido nenhuma hostilidade gravíssima, mas quando Jesus vai comissionar a igreja, em Mateus capítulo 10, Jesus deixa muito claro que por causa do Evangelho, aqueles homens sairiam a pregar, haveria pessoas que não dariam ouvido para a mensagem que eles pregariam, eles seriam entregues aos governadores, eles seriam entregues aos homens que os levariam diante de muitas pessoas, eles seriam como testemunhas, para que todos que se levantassem para pregar o Evangelho passaria por aquela vergonha. Eles não entendiam que como um Cristo que a gente prega, temos ele como o vencedor. Quem olha para Cristo na cruz está dizendo como ele pode ser quem esses homens pregavam. Quem olhava para ele na cruz via ele como um homem derrotado. Findou aqui a mensagem que ele prega.
Jesus deixa claro quando ele vai enviar a igreja: vocês passarão por dificuldades, vocês enfrentarão dias difíceis, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando olhamos para o ministério de Paulo, Atos capítulo 12, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios capítulo 12, verso de número 2, por favor, por gentileza, coloque aí. A gente vai ver que um ministério tão sofrido, Paulo tem prioridade para falar sobre sofrimento. Paulo tem gabarito para falar sobre sofrimento. Abençoa Deus. Por causa de sofrimento de Paulo, há quem diga que Atos capítulo 14, verso 19, quando Paulo é apedrejado, é o que Deus o arrebata. Olha o que Paulo diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Verso 3: sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e viu palavras indivisíveis que ao homem não é permitido falar. Nós entendemos que muitas das vezes as pessoas olham sem compreender o propósito de Deus na vida de cada um. Paulo, sofredor nato por causa do evangelho. Quando Jesus se apresenta para ele, diz que é necessário ele padecer, ele guardou isso no coração. A gente vê que os discípulos, em muitas circunstâncias, eles duvidavam. Por exemplo, Jesus quando vinha andando sobre as águas, mas quem que é esse? Quando Jesus ele acalma a tempestade, os discípulos vai dizer: quem que é esse que até o mar e o vento obedecem? Os discípulos sendo testemunhas oculares de Jesus Cristo, em muitas das vezes as fé deles oscilavam. Em certa ocasião Jesus disse que era necessário de ir para Jerusalém. Um discípulo falou: mas Senhor, eles procuram matá-lo, como é que nós vamos seguir em direção? Os discípulos ficaram temerosos, porque saberia que a hostilidade ela viria sobre a vida de Jesus, e eles estavam junto com Cristo, então eles enfrentariam junto aquele desafio e aquele sofrimento. Só que Paulo, irmãos, ele é diferente, porque ele entendeu a chamada. Porque quem entende a chamada de Deus, quem compreende que o evangelho é padecer por causa de Jesus Cristo, essas pessoas vão se destacando, elas vão amadurecendo, elas vão deslanchando, e Deus vai honrando, porque entendeu o preço de uma chamada por pregar o evangelho. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 40 a 41, que os discípulos, diante do discurso que Gamaliel deu para eles, por eles, diante do sinédrio, a Bíblia diz que eles foram açoitados, e por causa dos açoites, eles se alegravam. Quando eles reuniram com a igreja, eles se alegraram por ter sofrido os açoites, por causa da mensagem de Cristo que está sendo pregada. Eu tenho uma notícia para você aqui nessa noite: as perseguições que você está enfrentando, por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho pregado, eu tenho uma notícia: quieta, porque há uma esperança para mim e para você, que estamos passando necessidade, dificuldade, por causa que temos pregado a mensagem do reino. Glória a Deus. Para alguns parece loucura, só que quando nós entendemos que essa igreja, ela também entende a chamada de Jesus, essa igreja ela entende. Paulo vai falar acerca de um homem por nome Epafrodito, e isso aqui, quando eu li diante de Deus, eu chorei, porque Paulo diz que este homem, não fazendo caso da sua própria vida, por amor ao evangelho, ele vai levar ajuda para o apóstolo dentro da prisão. Apóstolo Paulo é inimigo do Estado, irmãos. Apóstolo Paulo é inimigo. Como é que pode um homem levantar sabendo que ele vai enfrentar dificuldades? Porque naquela região, como em sua maioria eram todos romanos, era uma colônia romana, havia culto ao imperador e tinham que declarar César como Salvador, aqueles que eram cristãos não judeus. Entendemos que quando Epafrodito ele sai para levar essa ajuda para o apóstolo, ele passa uma hostilidade tão grande que chega ao ponto de morrer. E isso aqui me fez chorar, porque o amor que este homem ele expressa aqui
é porque essa igreja também entendeu qual que é a mensagem do Evangelho. Paulo diz que essa igreja aqui obedecia não somente na frente do apóstolo, mas essa igreja também, ainda assim, em sua ausência, a igreja guardava a palavra que o apóstolo pregava. Porque a igreja que guarda a palavra é a igreja madura, a igreja avança. Mas só que isso a gente tem que entender, que a gente vai amadurecendo, e o adversário também ele vai provocando algumas afrontas. Porque quando a igreja, em Atos capítulo 3, acontece daquele homem ser curado, a partir de então o diabo começa a mudar as estratégias. Quando o adversário, o mundo espiritual, percebe que a igreja vai deslanchar, ele procura fazer alguma coisa para brecar. Em Atos 3 eles questionam a igreja porque um homem que o tempo todo foi paralítico, os apóstolos cheios da unção diz para ele: levanta e anda em nome de Jesus Nazareno. Ele levanta. A igreja é interrogada. No capítulo 5 o diabo, não contente, ele diz: agora tem que colocar uma mentira no meio da igreja, porque colocando a mentira no meio da igreja eu vou abalar a estrutura dela. A Bíblia diz que Pedro está cheio, o Espírito Santo revela para ele a mentira, e a mentira cai por terra, porque uma igreja que permanece na sã doutrina, não adianta o diabo criar situação, porque o Espírito de Deus ainda revela. O diabo não contente, ele tem que avançar, porque a igreja está avançando. Ele arruma uma estratégia para brecar o Evangelho. No capítulo 7 ele diz assim agora o adversário: eu tentei envergonhá-los em Atos capítulo 2, zombar da cara deles, eles falaram que era poder de Deus. No capítulo 3, eu coloquei esses homens no estreito e interroguei todos eles, eles se sobressaíram e disseram que não ia parar de pregar o Evangelho, que importaria que obedecesse a Deus do que o homem. No capítulo 5, diante da mentira, o Espírito revela Pedro cheio, a coluna da igreja, o pastor da igreja estava cheio, e o diabo vai começar a mudar a estratégia. No capítulo 7, o adversário diz: agora eu vou matar, porque matando eles, abalo a fé deles, eles vão deixar de pregar o Evangelho. Só que a Bíblia diz que neste cenário, Atos capítulo 7, versículo 55, a Bíblia diz que esses homens aqui agora estão rodeados de um homem por nome Estevão. E no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, é um longo sermão. Estevão prega com muita autoridade. Eles rangiam os dentes diante da pregação deste homem aqui que estava cheio de Deus. A Bíblia diz então que eles apedrejam Estevão, porque o diabo achou que iria acabar por ali. Só que o diabo não entendia, porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não teme a morte. Quem está cheio da presença de Deus, ele não tem temor do adversário, se vai matar, se vai prender, se vai parar de alguma forma. É neste momento aqui que a igreja se dispersa, o Evangelho está sendo pregado. Porque todas as vezes que o adversário investe para parar a igreja, Deus dá uma estratégia nova e a igreja expande. É por isso que o diabo até hoje tentou parar a igreja. É por isso que ele persiste para a minha e a sua vida. Mas eu tenho uma notícia para o inferno aqui nessa noite, porque a igreja ainda continua sendo perseguida, mas ela não para. Nós continuamos sendo perseguidos, mas nós não podemos parar de continuar pregando o Evangelho de Jesus. Pois a vocês não vos foi dado o privilégio de somente crer, mas de padecer. Paulo deixa claro que é privilégio, Rogério, sofrer pelo Evangelho. Mas a nossa geração ela não quer sofrer. A nossa geração é a geração do imediatalismo. Quer que aconteça de uma hora para outra. Pessoas que vêm para a presença de Deus e daqui a pouco as coisas começam a apertar. Alguns até dizem: mas depois que eu confessei Jesus, a prova aumentou. Na verdade é que tinham as escamas nos nossos olhos, e a partir do momento que confessamos o Senhor como Salvador, essas escamas caem, as lutas a gente passa a enxergar, porque a outra hora a gente não tinha essa visão, a gente não enxergava. E é nesses momentos de prova, de dificuldade, que muitas pessoas estão voltando para trás. Amigos que subiam monte, amigos de oração, que quando veio as primeiras provas eles desistiram.
amigos que estavam comigo dentro do cárcere, que eram homens que ensinavam, que estavam cheios de Deus. Quando pisaram o pé aqui fora, muitos deles desistiram na primeira prova que veio. Quantas pessoas você não conhece? Pessoas que chegam no evangelho cheio de gás, querendo se envolver em tudo. Aí daqui a pouco, no primeiro vento que sopra, elas desistem, elas voltam para trás. Isso aqui é muito sério, porque Paulo diz que aquele que voltam para trás está crucificando Cristo de novo. Até quando esta geração vai ficar levando fama que está crucificando Cristo de novo? Até quando eu e você vai ficar retrocedendo todo momento, porque a porta de emprego fechou, porque o esposo não quer vir comigo para a igreja, porque a minha esposa não quer me acompanhar, porque eu fui traído, porque eu sou perseguido no meu emprego? Eu tenho uma coisa para te dizer aqui nessa noite: o que é que Jesus tem a ver com o meu e com o seu problema? É o evangelho de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, eu sinto Deus aqui. O Espírito está na casa nessa noite. A sua adoração demonstra a sua gratidão diante da presença dEle. Se eu fosse você, eu melhoraria essa adoração. É porque nós entendemos que mesmo sendo perseguido, a igreja não para. Até Piraporinha não vai parar, Satanás. Aqui nessa casa tem doutrina, aqui nessa casa tem palavra, aqui nessa casa tem humilhação. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os ensinamentos de Paulo é cristocêntrico. Não é fábulas, não é conhecimento humano. No seu capítulo, de número 2, verso de número 6, Paulo vai dizer que, mesmo sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Paulo aqui, dentro de uma teologia sistemática da cristologia, Paulo ele vai começar a ensinar para a igreja. Os ensinamentos dele estão baseados naquilo que Cristo passou, naquilo que Cristo ele ensinou. E isso aqui, quando a gente começa a compreender o que Deus tem conosco, que o evangelho de Jesus Cristo é sofrer, a gente vai amadurecendo, irmãos. A gente começa a avançar. Quando a gente entende, porque quando Paulo diz que as minhas prisões em Cristo, a versão King James vai deixar claro, capítulo 1, verso 13, que as minhas prisões em Cristo. Paulo não está dizendo que a minha prisão por causa dele, porque essa versão da King James ela é mais profunda. As minhas prisões em Cristo, que Paulo está deixando claro aqui, é que todo o sofrimento que eu estou passando, isso faz parte de uma chamada, isso faz parte daquilo que Deus tem comigo. Aleluia! Isso aqui é interessante, porque quando a gente começa a compreender o que Cristo tem com a gente, o que é necessário que a gente passe por causa do evangelho, da mensagem dele, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, irmãos. Quando a gente começa a compreender que as perseguições no trabalho fazem parte, quando a gente começa a perceber que dentro da nossa própria casa às vezes somos perseguidos, se sentimos sozinhos, que isso tudo faz parte. Quando a gente começa a entender que em meio à nossa caminhada, alguns vão ficando para trás, a gente vai seguindo, isso também faz parte, porque há pessoas que ela têm um certo tempo dentro do evangelho, mas ainda elas estão vivendo como se fossem crianças dentro do evangelho. Pessoas que não amadureceram, pessoas que não avançaram, pessoas que por qualquer motivo quer virar a cara um para o outro, quer sair da igreja. Quem está na igreja por causa de Jesus não sai por causa do homem. É necessário que a gente amadureça e comecemos a entender o que Deus tem conosco, irmãos. Até quando a gente vai ficar andando como meninos na fé?
Até quando a gente vai ficar com birrinha dentro da igreja? Há uma promessa sobre esta casa, promessa essa de expansão. Então está na hora da gente se posicionar como homens e mulheres maduros no Evangelho de Jesus Cristo, e a gente cumprir aquilo que o céu tem para mim e tem para você. Há muitos desviando e se afastando. Não tem evangelho de só vitória. Paulo diz que essa igreja enfrenta aquilo que ele enfrentou. Atos 16, Paulo está preso, está sendo açoitado. Olha o que a igreja está enfrentando dentro da cidade de Filipe. Os irmãos estão sendo ameaçados, coagidos, e Paulo precisa fazer com que esses homens não parem, com que essa igreja não recue. É por isso que Paulo envia essa carta. Imagina os irmãos da igreja recebendo a carta do apóstolo. Meu Deus, ele ainda continua preso. Mas olha a alegria que Paulo expressa aqui nessa carta. Lembra de quando ele pisou aqui? Nós ajudamos a passar medicamento em suas feridas. Nas costas dele estavam dilaceradas pelos chicotes, pelos açoites, as perseguições que eles enfrentaram aqui. E esse homem aqui, ele manda essa carta para a igreja, e a gente lendo ela, e ele diz que ainda continua vivendo a mesma coisa ainda. E como é que esse homem arruma tanta alegria para conseguir expressar nessa carta? Como é que esse homem, dentro de um contexto como esse, ele consegue expressar tanta alegria? É porque quem é cheio do Espírito Santo não depende de lugar favorável. Quem é cheio da presença de Deus, ele não depende de tempos favoráveis. Paulo está preso. Prestes a morrer. Ele consegue expressar tanta alegria, tanta afeição por esta igreja. E por que que muitas vezes a gente anda cabisbaixos? O porquê que muitas das vezes a gente pensa em parar por coisas tão pequenas? O porquê que essa igreja, esse irmão sentia tanta alegria em meio a tantas dificuldades, e a gente que não passa nem um terço do que ele enfrentou, a gente pensa em desistir do Evangelho de Jesus Cristo. A gente pensa em retroceder. A gente pensa em chutar Jesus do barco e falar: não quero mais esse negócio para mim. Até quando a gente vai ficar com esses pensamentos, irmãos? Até quando a igreja vai ficar com esse pensamento de, mediante as circunstâncias difíceis, as hostilidades do dia a dia, a gente recuar? Evangelho é padecer, é continuar sofrendo, mas há uma palavra de Paulo aqui que ela vai alegrar essa igreja. Quando nós lemos Filipenses 3, verso número 20, por favor, Paulo precisa alegrar o coração dos irmãos. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de justificar também a si a todas as coisas. Há uma promessa para a igreja que sofre. Há uma promessa para a igreja que guarda a santidade, que sofre por causa da mensagem que é pregada. Paulo está deixando claro que Jesus vai voltar para buscar essa igreja, irmãos. Paulo está deixando claro que quando Cristo voltar, a alegria que nós vamos sentir, o gozo que nós vamos sentir lá no céu com Ele, não é nem comparado com as aflições que nós estamos vivendo aqui nessa terra, irmãos. É isso que tem que alegrar o meu e o seu coração, que breve Jesus vai voltar e esse sofrimento vai acabar. As perseguições que nós estamos enfrentando aqui, elas estão para se findar, porque eu acredito ainda no arrebatamento da igreja. Se você acredita comigo no arrebatamento da noiva, neste momento levanta a sua mão, porque isso aqui alegra o meu coração, em saber que num culto como esse a trombeta pode soar e nós terminamos esse culto aqui lá na glória com Ele. Há uma recompensa por causa desse sofrimento.
há uma recompensa. Quantos estão parando, irmãos? Quantos já não acreditam mais na vinda de Cristo? Quantos estão abraçando as falsas mensagens que pregam lá fora como verdade e já não sonham mais com este momento? A igreja vai passar por muitas dificuldades ainda. A promessa sobre este lugar, sobre este altar. Mas até a gente chegar lá, muita coisa a gente vai enfrentar. Romanos 16, verso 3 e 4. Paulo vai falar acerca de Priscila e Áquila, que também estavam prestes a perder a sua cabeça. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios. Irmãos que estavam prestes a perder a sua vida. Isso aqui é amor genuíno que o Espírito coloca dentro de nós, irmãos. É isso que nós temos que guardar nos nossos corações, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história, mesmo nos momentos mais difíceis que a gente enfrenta. A gente tem que se disponibilizar em fazer a vontade dele, porque a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer o nosso querer. A gente chega no Evangelho cheio de energia, fazendo tantas promessas para Deus. Já pensou se o Senhor pegasse a cada um de nós e colocasse diante de nós aquilo que a gente prometeu que faria para Ele? Será que condiz com a realidade que a gente está vivendo? Será que estamos se disponibilizando? Os irmãos quase perderam a vida. E isso aqui mexe comigo. Conhecia Jesus dentro de um lugar, Mirandópolis 1. E o que eu vivi naquele lugar, não sinto saudade do lugar, mas das experiências que nós temos com Deus naquele lugar. Eu vi Deus fazer tantas coisas, irmãos. Fazíamos campanhas dentro das celas para ser batizado pelo Espírito Santo. Fazíamos alguns propósitos. E quando depois que encerrávamos o propósito, pastor Heber, perguntavam para os irmãos: o que tu pediu? Quero ser cheio do poder. Eles poderiam pedir, Rogério, quero ir embora. Eles poderiam, Rodrigo. Poderia. Quero ser cheio. Cortávamos cobertas em tiras, quadrados, em fileiras como essas aqui, colocávamos paninhos e todo mundo sentava no chão. Nosso púlpito era garrafa de shampoo, uma emendada na outra, e ficava um púlpito. Não tinha som, não tinha retorno, não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira boa. A glória de Deus descia. Quem se achava grande, eu vi sentar aqui Jesus fazer chorar. Se achavam grande, vinham e sentavam aqui, como todo mundo, num pedaço de pano no chão. Obrigado. Vi Jesus quebrar cadeias. Homens de 100 e pouco, a cadeia cair para 30. Em campanhas que a igreja dentro do cárcere fazia. Homens que iam tirar irmãos que estavam na mão do crime, para não ser envergonhados. Tínhamos um trabalho na igreja, irmãos chegavam devendo aqui horrores, e para não deixar o crime envergonhar os nossos irmãos, a igreja tinha uma produção de doce, pastor Heber. Tínhamos um caixa 2, e juntávamos 700, 800 mil reais,
íamos lá, naqueles que diziam que mandavam em alguma coisa, pagávamos o débito do nosso irmão, para não ser envergonhado no fundo da quadra. A igreja se movimentava. Tirávamos os irmãos da boca do lobo e trazíamos. Porque Deus não deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. Cadê os ousados aqui nessa noite? Só quem é cheio do Espírito Santo, só quem está se disponibilizando a partir de agora a viver a vontade daquele que nos chamou. Coloca-se de pé, irmãos, em nome de Jesus. O céu está procurando aqueles que vão se disponibilizar pela obra do reino. Jesus está procurando aqui nessa noite os corações, aqueles que algum dia a chama queimava no seu coração, mas você resistiu. Você pensava em evangelizar, fazer missões, se entregar nos trabalhos da igreja, mas que por algum motivo você desistiu, se entristeceu. E hoje Deus me trouxe aqui nessa noite para convidar você. Cadê você? Que um dia estava aqui junto conosco, a chama do Espírito ardia dentro da sua alma, sede por almas, sede de fazer a obra de Deus, mas você se entristeceu com alguma coisa porque deixou de olhar para Cristo, olhou para o homem. E Jesus me trouxe aqui nessa noite para te convidar, vem. Você que está afastado do evangelho por causa das lutas, você que tinha passado uma mensagem falsa dizendo que seria só vitória, na primeira prova que aconteceu você desistiu, mas o Espírito Santo aqui nessa noite te convida a voltar. Essa é a oportunidade. Cadê o almas? Cadê você que desistiu? Você que nunca fez parte, nunca confessou a Cristo como Salvador, mas quando sentou na cadeira dessa igreja, você sentiu o Espírito falar com você. Você sentiu o seu coração queimar, você sentiu algo aí dentro do seu coração, porque foi assim comigo também. Foi assim que eu conheci e senti o poder da palavra de Deus. Tem alguma alma para Jesus aqui nessa noite? Cadê você que sentiu Deus falar com você nessa noite? Você que se afastou, Jesus está de braços abertos aqui nessa noite para te receber. Uma vez filho, sempre será filho. Tem alguém, irmãos? Não tem que agradecer a minha oportunidade? Em nome de Jesus Cristo.